gente, tudo bem com vocês? No NEPcast de hoje vamos falar sobre doenças ocupacionais, causas, cuidado e prevenção. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Suelen Silva, sou assistente social de formação, sanitarista e estou atualmente como gerente do Núcleo de Educação Permanente aqui da Secretaria Municipal de Saúde. E para o episódio de hoje, recebemos com muita alegria essas convidadas belíssimas, né, que aceitaram o nosso convite. Muito obrigada. Estou hoje com a Elane Silva, ela que é sanitarista, coordenadora da Vigilância em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora aqui da Secretaria de Caruaru. Seja muito bem-vinda, Elane. Obrigada por participar mais uma vez dessa oportunidade de falar de saúde do trabalhador, né? E da trabalhadora. Muito bem, muito obrigada. A gente que agradece, Elane. Estamos também com Brenda Egito, ela que é fisioterapeuta, sanitarista e residente da atenção básica aqui da SES Unida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, oi gente. Obrigadão, Brenda. Estamos também com nossa querida Eduarda Aguiar, ela que é psicóloga e tem especialização em neuropsicologia e atua como psicóloga no Sereste Regional daqui de Caruaru. Seja muito bem-vinda. Obrigada, oi Suelen. Obrigada, é um prazer recebê-la, viu? Tá recebendo as meninas aqui pela primeira vez e o ano já no segundo, vamos aí pra mais, né? Isso. É sempre assim, viu, meninas? Vocês vão gostar. No primeiro, só a primeira vez você fica meio assim, aí depois vem no segundo, quando você não, já quase vira mediador e tá com a gente nas conversas, tá? De casa, né? Já de casa, já. E sempre é uma oportunidade, a gente agradece muito vocês estarem aqui, né? Trazendo esse tema tão bacana, né? Tão importante, que muitas vezes a gente tá ali no dia a dia, a gente acaba esquecendo, né? A gente trabalha tanto, foca na produção, seja o que for, mas a gente esquece às vezes o principal, que é o cuidar da saúde e também dentro do trabalho, né? E aí eu queria já iniciar com essa perguntinha, né? O que são essas doenças ocupacionais, né? E quais são as mais comuns no serviço de saúde e em outros tipos de trabalho que a gente sabe, quando fala de doença ocupacional, né? A gente não só está se referindo apenas ao trabalhador de saúde, né? Mas em geral, o que são essas doenças? As doenças ocupacionais são geralmente aqueles agravos que acometem os trabalhadores dentro do ambiente de trabalho. Geralmente é ocasionado por alguma ação que ele desenvolve dentro do trabalho. Vamos lá, botar como exemplo um atendente de telemarketing. Ele passa o dia todo usando o computador, entendeu? Então ali vai gerar movimentos repetitivos, que ao longo do tempo vai gerar dor, vai gerar um incômodo. E isso a gente correlaciona com o trabalho, né? A gente chama essa doenças ocupacionais. Algum transtorno mental que a gente também vai desenvolver dentro do trabalho, ou porque sofreu o assédio moral, aquela coisa do cumprimento de metas, um ambiente estressante, com muitos ruídos. Então isso acaba que um certo tempo o trabalhador ele vai estar, você vê que ele vai estar cansado, vai estar esgotado, e isso vai gerar algum agravo relacionado ao trabalho. E isso o trabalhador ele tem que sinalizar e ir até uma unidade de saúde, procurar uma unidade de saúde, para a partir daí fazer a investigação. E quando a empresa tem um técnico de segurança do trabalho, tem um médico do trabalho, esse trabalho é feito num fluxo, onde o trabalhador, ele às vezes, até evolui para uma cura, e ele retorna ao ambiente de trabalho sadio. Sim, sim. E aí, você já começou a falar um pouquinho, né? Quais são esses fatores, né, do ambiente de trabalho que você citou? Né, tem a questão também do muito importante da telemarketing, né? Eu lembro também, eu tenho um caso assim de um motorista de ônibus que era conhecido nosso, e a gente muitas vezes acaba esquecendo, ele passa, acho que, não sei, mais de 6 horas trabalhando, e ele gerou inclusive um problema auditivo. E eu fiquei me perguntando, esse problema auditivo, né? Porque estava dirigindo, e aí o barulho do ônibus, né? Eu comecei a perceber mais assim. E aí, me conta mais um pouquinho sobre a questão do ambiente, né? O ambiente, quando ele é um ambiente, a gente fala um ambiente estressante, né? Que ele vem com ruídos, a parte também do como é que está a climatização desse ambiente, né? Se tiver calor também, a exposição desse trabalhador. Uhum. Influencia muito também essa coisa do cumprimento de metas,
Imagina, um trabalhador, uma trabalhadora. Trabalhar onde você tem que cumprir metas. Você trabalha com uma máquina onde você está tendo movimentos repetitivos. O ambiente não favorece contra a climatização, um ambiente quente. Como é que vai estar esse trabalhador ao final do dia? Ao final do dia ele vai estar exausto. E como é que vai estar ao longo do tempo? Vamos dizer, daqui a 4, 5 anos. Entendeu? Como é que vai estar esse trabalhador? Então, são doenças como a lerdose, como transtorno mental, que a gente vê muito se falando em síndrome do burnout, que está em evidências. A gente sabe que se fala, mas para poder pôr em prática, ainda alguns profissionais, eles ainda têm aquela fragilidade. Também quanto à notificação, ainda fica aquela barreira, entendeu? Isso é. De fazer essa notificação, de correlacionar justamente com o ambiente de trabalho, é uma ansiedade, é uma depressão, mas qual foi o fator? Foi o fator familiar ou foi o fator do trabalho? Porque se for o fator de trabalho, a gente tem que entrar já com intervenção, entendeu? E aí era isso que eu ia perguntar, né? Porque a gente identificar, porque você trouxe a questão do burnout, obrigada. E aí, como é que a gente pode identificar isso precocemente? Porque, por exemplo, a gente tá aqui, né, Luana? A gente já trabalha há alguns aninhos na saúde já. E aí, como é que a gente pode começar a identificar isso? Seja a síndrome de burnout, seja qualquer outro tipo, né? Talvez até a questão do movimento repetitivo, como a gente fica muito no computador. Como é que a gente pode, enquanto servidor, enquanto trabalhador e trabalhadora, como é que a gente pode fazer para tentar identificar isso precocemente, para a gente conseguir buscar ajuda? Eu vou deixar minha palavra para a Duda. Mas, só complementando assim, também, eu acho que um dos sinais, puxando muito para a lerdose, né? Um dos sinais que identificam se aquela pessoa vai ter ou não uma predisposição é quando ela já começa a ter alguma dificuldade para fazer as suas atividades diárias, ou então ela começa a sentir dor, né? Então, dor, como eu tô na atenção básica, então assim, às vezes as pessoas acham que dor é só quando aquele negócio tá pipocando, mas não, dor é aquele incômodo, você não sentia, né, até aquele momento, mas aí você vai pegar um objeto, sente um incômodo, uma sensação de travamento, então isso já é um sinal, sabe, para não esperar chegar, né, até um nível mais avançado para realmente procurar cuidar da saúde. Pois é, e em relação à saúde mental também é importante você ver essas dores, inclusive, porque, por exemplo, um dos sinais que você nota que você está começando a ter essa síndrome de burnout, ou até você tá com esse estresse decorrente ao trabalho, é você já ficar, tipo, com muita dor de cabeça, muita dor no estômago. O corpo, ele acaba falando quando você tem alguma questão na mente também, porque eles são interligados. Então, toda vez que você sente que você já está mais estressado, ou que tudo que é decorrente do trabalho já deixa você triste, desmotivado, irritado, isso é um sinal muito claro de que você tem que começar a prestar mais atenção, porque acaba que você não tem, se você não notar isso precocemente, vai ser muito pior no futuro, porque enquanto você ainda está desenvolvendo os sintomas, é muito fácil de tratar, mas depois que você já se esgota, fica até difícil de procurar ajuda. Vocês falando aqui, né, tanta questão do movimento, né, de questão da saúde mental também. E perceber as dores, né? Que eu lembro, vocês falam assim, me remete muito, eu já estou há um tempo aqui na secretaria e é muito tempo trabalhando sentada, né? Muito tempo, por mais que você esteja em um momento de um posicionamento de gestão, enfim, mas você fica muito tempo sentada, ou seja, nas reuniões, ou seja, ali no computador. E o incômodozinho, ele vem, né? Ele chega, você sente uma coisinha aqui na coluna. Não, acho que é porque hoje eu dormi de mau jeito. Não, acho que é porque eu sentei meio errado, assim, mas só foi hoje. E você acha que é normal, né? Você começa a achar que é normal. Tive um estresse hoje, por acaso, do nada eu pipoquei. Mas foi porque... Só foi hoje, foi porque determinada pessoa me estressou. Não sou assim. Mas é importante perceber, né? Eu tive um problema sério de coluna, né, há um tempo, assim, onde eu travei. Eu estava na secretaria, fui pegar um copo, fui me abaixar para pegar água no bebedouro e eu não consegui voltar. E travou de uma forma terrível. Eu fiquei parada, eu disse, que coisa linda, como é que eu vou fazer agora? E doeu muito, eu estava no trabalho, eu não gritei, eu só parei ali, fiquei e voltei para a sala, literalmente assim, né, totalmente abaixada. E quando eu cheguei na sala, tranquei, no dia eu estava só, e se agora, o que é que eu vou fazer para voltar, né? Enfim, aí começou todo um processo de vai se cuidar, passa no médico, vamos ver o que tem, tarará. Fiquei uma semana de cama mesmo,
E foi terrível. Aí depois, enfim, o médico foi, depois de raio-x, disse, você tá com escoliose, né? E aí eu disse, como assim, né? E eu pensando, eu super jovem, isso já faz alguns anos, né? Ainda estou jovem. Mas, faz alguns anos, mas assim, para que eu percebesse, entendesse que tinha sido por causa do trabalho, né? E não foi notificado. E agora eu conversando isso, lembrei agora, não foi notificado. Veio e aí falha minha mesmo, né? De ter dito, não, foi por causa do trabalho, enfim. Mas perceber isso, e eu não percebi. Agora que eu tô falando, eu lembrei da questão da notificação, que é tão importante pra gente saber, né, também, que é do trabalhador. Né? E isso faz com que a gente perceba quanto que a gente trabalha tanto e que a gente precisa se cuidar e estar atento a isso. Né? E enfim, eu tento me cuidar, mas ainda não é, né, da forma ideal. Eu estou vendo a gente pessoal, com o Brenda aqui fazendo um trabalho muito bacana, né, junto com a Visat, com a Vigilância do Trabalhador e da Trabalhadora, que é estimulando isso, né, a gente de fazer mais atividades, né, a gente está com o Duda também trazendo questões aqui do Setembro Amarelo, que você está fazendo junto com o Sereste, mas é isso, é a gente se perceber, né. E trazendo essas, a gente começa a meditar mais. E que bom que a gente está começando a se cuidar. Eu acho que é um alerta, esse momento é pra gente fazer isso. Desse alerta mesmo, de perceber, né? E aí eu queria aproveitar disso, como é que a gente pode, dentro dessa sobrecarga de trabalho, né? Desse estresse, né? Como é que a gente pode... e sem falar, né, que em alguns momentos a gente sofre assédio, seja de talvez algum atendente que a gente esteja ali, né? Algum cliente, algum paciente, né? Como é que a gente pode... Como é que tudo isso, na verdade, ele pode afetar a saúde mental? Afeta muito, porque, por exemplo, se a gente for dividir, se eu fosse para explicar isso certinho, a gente dividiria mais ou menos isso em dois, né? Porque tem esse estresse e essa sobrecarga que eles atuam muito juntos, e tem esse assédio que ele atua um pouco diferente, mas também é muito prejudicial. Por exemplo, nessa sobrecarga e nesse estresse, a gente é como se fosse um carro. Que não para abastecer, não para trocar óleo, está só constantemente trabalhando. E aí, eventualmente, esse carro vai parar. E seria basicamente isso que funcionaria a nossa mente. Se a gente só tem estresse, se a gente não consegue ter esse descanso, se a gente só está sempre tentando apagar incêndios, digamos assim, a gente vai acabar se esgotando. E é isso que é o burnout, né? O esgotamento total, mental e físico da pessoa. Então, se você não parar nunca, se você está só lidando com o trabalho e vivendo para o trabalho, você acaba não tendo tempo para você e acaba deixando de ser você. E em relação ao assédio, seria mais como se fosse uma goteira. Toda vez que alguém faz algum comentário maldoso, que você é vítima de alguma fofoca ou alguma coisa desse tipo, você vai tendo essa sua autoestima um pouco minada, vai desgastando. E aí, eventualmente, ele desgasta tanto que você pode acabar tendo ansiedade, pode acabar tendo depressão. Tudo isso desenvolvido no trabalho, porque você a maior parte do seu dia é no trabalho. Então, se ele não está sendo um canto, se ele está sendo um canto adoecedor, se ele não está sendo um canto bom para você, você acaba não tendo uma vida fora. Então, toda vez que você passa por esse assédio, você acaba se colocando esse peso também, sabe? Então, fica sendo horrível nesses dois casos. E os dois acabam afetando muito a sua saúde mental. E só enfatizando a fala de Eduardo e de Duda, e também saber reconhecer, porque dentro do ambiente de trabalho, não é porque todo dia eu trabalho com Brenda, ela está aqui junto de mim, sei como é que ela trabalha, sei como é os sentimentos, as ações dela. E a partir do momento que eu vejo que ela chega, tipo, quando eu vou perguntar alguma coisa a ela já me responde no tom mais irônico. Ela procura se isolar, ficar ali no cantinho dela, desenvolvendo as funções dela e não quer saber de conversa, sendo que eu sabia que ela era uma pessoa mais ativa, mais alegre. Então, identificar essas mudanças comportamentais também no trabalhador e sinalizar, o colega de trabalho está do lado, você precisa de algo, precisa conversar, precisa de ajuda, entendeu? A gente quebra esse tabu que hoje as doenças do trabalho é para alguma questão de punição da empresa, é punição do trabalhador, não. É justamente para se pensar as políticas públicas voltadas para a saúde da população e do trabalhador e da trabalhadora. A gente quebrar isso. Ter vergonha de falar de saúde mental hoje.
porque saúde mental tá aí assolando para todo mundo, seja ela de uma forma positiva ou seja de uma forma negativa. Infelizmente hoje está de uma forma negativa, onde todo mundo está esgotado mesmo. Pois é. Então a gente quebrar isso, de ter essa vergonha de falar, eu preciso de ajuda, entendeu? Então a gente da rede está de portas abertas para acolher todo mundo, para escutar. Também a gente está falando sobre a escuta ativa que Brenda trouxe para a gente saber fazer a prática da escuta ativa, entendeu? Da outra pessoa. Isso, e eu acho até importante também essa questão, para desmistificar um pouco, porque às vezes a gente acha que quando notifica ou quando percebe esse trabalhador assim, a empresa pode estar perdendo, vamos supor. Mas na verdade, isso é comprovado, né, cientificamente, que a empresa ela ganha, né? Ganha porque não adianta, inclusive, ter um funcionário lá se ele não está presente, né? Que é o presenteísmo, né? Ele está lá, mas a cabeça está em outro local. Diminui também a falta e aumenta a criatividade, aumenta a produção, porque uma pessoa bem, né? Uma pessoa feliz, ela consegue produzir melhor. Então é um ganho, né? E ganho em termos de lucro. E um funcionário feliz, um funcionário presente é muito melhor do que um funcionário adoecido, porque adoecido ele vai eventualmente se esgotar, vai querer sair, e aí você gasta muito mais nesse ponto, porque muitas vezes o que mais se pensa é no dinheiro de que quanto vai ser para botar isso nessa empresa, ou o quanto vai ser gasto, ou vai ser muito mais mal utilizado, aí acaba comprando alguma coisa de supérfluo, por exemplo. Acontece muito nessas big tech de comprar uma mesa de ping-pong e fazer, aqui a gente cuida do trabalhador. Sendo que quando você vai olhar, esse trabalhador está adoecido, esse trabalhador está tendo que lidar com cargas horárias extremas ou então com metas impossíveis de bater. E não adianta, então é muito melhor. Muitas vezes nem usa, né? Pois tá lá pegando poeira. Então é muito melhor você cuidar dessa saúde do trabalhador para ter um trabalhador presente e ativo do que você só tentar metas impossíveis para tentar uma produtividade que não vai conseguir. Vocês trouxeram assim já um pouquinho das estratégias, né? Todo mundo trouxe aqui um pouquinho. E aí vocês trouxeram essa questão do feliz, né? Se ele não estiver feliz, eu costumo às vezes falar com os meus colegas, né? Se você tá feliz, tá tudo bem, tá tudo certo, tá feliz aqui, inclusive no setor, né? Eu falo muito isso. Às vezes até eu brinco que eu sou chata, né? Pergunto direto, tá ali, Tiago do outro lado da câmera, velho. Faça o sinal, Tiago, E assim, eu sempre tenho esse hábito, porque já tive outros momentos de trabalhar em setores que, enfim, tinha sido muito desgastante, até com a questão da relação interpessoal também, que o Lani trouxe muito. E esse cuidado, né, que a gente tem que ter com o outro, da gente perceber o outro, também ajudar. E aí a gente tem muito servidor que trabalha com atendimento, né, direto ao público, com o paciente. E aí qual seria a dica que a gente poderia deixar para quando tiver um momento de estresse, que a gente sabe que é difícil, mas no final de contas a gente está lidando com a doença do outro, né, com a dor do outro. E o servidor, ele está ali todos os dias recebendo, geralmente, toda a mesma sobrecarga de pessoas, uma quantitativa enorme de pessoas que ele tem que atender. Como é que ele pode conseguir ali para não se estressar, ou talvez em algum momento ele dizer, peraí, tu me ajuda aqui que eu não estou conseguindo atender, eu vou respirar e eu volto, né? Quais seriam essas estratégias para esse momento assim? Isso, tu já deu a dica, né? A gente sabe que é o contar até 10. Isso, respirar. Se possível, a gente pede para a outra pessoa que vai fazer o atendimento, aguarda aí que eu vou tomar uma água, eu vou no banheiro, pra gente dar essa respirada, acalmar e voltar a atender. Porque também não adianta também eu fazer o atendimento da pessoa que está querendo uma resposta minha de uma forma rude, ignorante. Porque acaba que eu vou descarregar nela, ela também está passando por algum problema e vai ser a troca e não vai se resolver nada, entendeu? Vai até atrapalhar esse fluxo. Então o ideal é que se tomar água, contar até 10, respire fundo, vá no banheiro. Sair do canto. E se preciso, procura uma outra pessoa para auxiliar nesse momento de dar a resposta para aquela pessoa, entendeu? Pede ajuda mesmo a outra pessoa que possa fazer esse trâmite. Mas assim, evitar essa coisa de jogar para outra pessoa, né? Então, o que a gente está sentindo nesse momento.
A gente sabe que a outra pessoa às vezes não tem culpa do que a gente está passando. É aquilo, né? A saúde é muito delicado, porque a gente lida diretamente com a dor, né? Do outro, com a dor do paciente. Seja na marcação de uma consulta, do exame, enfim, de uma cirurgia, né? E aí a gente está lidando com a dor, né? Da espera, ele está em sofrimento, e a gente tem que estar lá, né? Não, ó, infelizmente, muitas vezes a gente precisa dar um não, de que não está agendado ainda, de que não é aqui. E muitas vezes a gente sabe que o outro não entende, né? Porque ele está naquele momento de sofrimento dele, ele quer que resolva, né? E por isso que a gente precisa ter essas estratégias de fato de respirar, contar até 10, dizer, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Eu já trabalhei também atendendo ao público, várias vezes eu tive que dizer à minha colega, me ajuda aqui, porque eu não estou conseguindo, eu vou aqui, eu preciso respirar. Porque a demanda, quando você começa a atender muito paciente, né? Eu penso muito pessoal na ponta. Porque quando você está com aquele fluxo enorme de paciente, aí são várias demandas ao mesmo tempo, né, nas unidades, e a gente precisa, e também reconhecer que também, por mais que seja ali seu papel de estar na frente, tentando passar a informação, vai ter momentos que você não vai conseguir, que a outra pessoa não vai conseguir entender, né? Pois é, e você é um ser humano, você tem que lembrar que mesmo que você esteja nesse trabalho, você ainda é uma pessoa que tem que olhar pra si mesmo. Então, muitas vezes acaba que a gente lida tanto com a dor do outro que esquece a dor da gente. A gente tá muito adoecido, todo mundo tá muito adoecido. Então, acaba que a gente lidando com a dor do outro, esquece da gente e vai se adoecendo cada vez mais a ponto de que a gente vai se adoecer completamente. Então, é sempre bom ter esse cuidado na hora dessa crise, né, de que você está não conseguindo atender direito, mas também ter esse limite no geral do seu trabalho. Então, saber a hora de você parar de trabalhar, não ficar respondendo, por exemplo, se o chefe manda mensagem 10 da noite, mas não é importante, você pode se dar o direito de responder no outro dia. Você tem que ter esse tempo para você. Buscar fazer um hobby, alguma atividade física é muito importante, porque a gente manter o corpo ativo é importante. Então, tudo isso vai ajudar você a lidar melhor com esse seu trabalho, porque se você está bem, você consegue trabalhar melhor. Então, acaba que a gente tem que ter essas estratégias dentro e fora do trabalho também. Eu acho muito importante lembrar. E a empresa também tem que ter uma estratégia. A empresa, eu acho que é a mais importante, ter essas estratégias de lidar com o outro. Porque muitas vezes acaba tratando o funcionário como um número. E esquece essa atenção humanizada. Então é importante para quem for gestor de olhar para esse seu colega de trabalho, perguntar se realmente está bem, perguntar se está precisando de alguma coisa e ouvir de verdade, essa escuta ativa, né, que a gente já até falou. Realmente ouvir o que a pessoa está falando e não só pensar no que vai responder a seguir. Porque acontece que a gente sempre está pensando no que vai responder e não escuta de fato o que a pessoa falou. Então, sempre ficar de olho nesse seu colega de trabalho, você enquanto gestor ficar de olho no funcionário para saber se ele está precisando de alguma coisa, para ver se essa meta que você colocou dá para ser atendida, para ver quais são os pontos fortes desse trabalhador também e quais são os pontos fracos para você ajudar ele. É muito bacana, se perceber, né? A gente precisa perceber o outro realmente. E aí, Brenda, traz pra gente assim, quais problemas musculoesqueléticos e posturais são mais frequentes, né? E como é que a gente pode fazer para preveni-los? Isso. Falando assim sobre a atenção básica e quando a gente pensa no nosso município, né, Caruaru, esses problemas ocorrem muito nas costas, então dor na coluna, né? Porque é comum, né, Sueli? Sueli sabe. Porque é comum pra todo mundo, eu acho, né? Tanto pra quem tá digitando, como pra quem tá na costura, pedreiros, enfim. Então a questão da coluna realmente é o que impacta muito. E depois da coluna, acho que ombro, bastante, e as outras regiões do corpo. Mas é importante também a gente entender que coluna, mesmo aquela dorzinha que a pessoa tem aqui, né? Já é um que a gente pensa que quando a dor é aqui, é nesse músculo aqui. É verdade. Mas ele está relacionado às costas também, né? Bacana. E aí, como é que a gente pode fazer para tentar prevenir, assim? Perfeita essa pergunta, excelente. Eu sempre falo isso. Não precisa você ter algum motivo para procurar um fisioterapeuta. Não sei se todo mundo tem conhecimento, mas assim, você mesmo assim, você diz assim, tô muito bem,
Mas você pode procurar, porque o que ocasiona 90% das lesões é a falta de preparo muscular. Então, um músculo, quando ele está preparado, quando ele está firme, aguentando, como eu digo ao povo, rojão do dia a dia, ele consegue aguentar toda a atividade que a gente for fazer, sabe? Então, realmente preparar aquele músculo, fazer a fisioterapia antes mesmo de surgir o problema. Principalmente se você tiver alguma profissão que envolva movimentos repetitivos e posturas, né, difíceis. E aí, você fala de movimento repetitivo, né? O pessoal fala muito da digitação, porque geralmente você sente mais, né? A questão do antebraço aqui, né? E aí, muitas vezes, nesse aqui eu ponho somente a paleta e resolve, né? O pessoal acha que só colocou a paleta e não vai procurar o físio, né? Não entende que o físio você deve procurar antes do problema, né? E não depois tentar já fazer essa questão da prevenção, né? De cuidar antes. E aí, traz pra gente, Brenda, que você tá fazendo um trabalho muito massa aqui. Obrigada. Ela é residente da atenção básica, pessoal, ela tá no território, ela tá com a gente um mês aqui, né? Ela tá trazendo pra gente tá fazendo conosco um trabalho muito bacana aqui no prédio. Tá colocando todo mundo pra se mexer, na verdade, né? Ela e Lani chegando nos andares, ó, bora que agora tá ali focando um pouco na vigilância, porque é importantíssimo, né? Mas ela sempre avisa, se quiserem, vamos descer, minha gente, vamos se movimentar. E traz essa reflexão, né? Dizer, poxa, é verdade, a gente precisa parar. Porque você senta, aí você começa a trabalhar, você esquece. Não sei se todo mundo é assim. No automático, né? Você vai no automático. Tem hora que quando você vê assim, meu Deus, deu meio-dia, eu não fui nem no banheiro, né? E aí, o que a gente pode fazer, assim, com essas dicas pra gente tentar, talvez, no momento ali que eu tô muito digitando, desses alongamentos, o que podem ser feitos? Isso, é importantíssimo falar isso, porque durante muito tempo na saúde se propagou a ideia de que você precisa fazer a fisioterapia quando já está com algum problema, né? E também a ideia de que se a pessoa tem um problema, por exemplo, a hérnia de disco, né, que é bem comum, se a pessoa tem um problema, ela precisa ficar de repouso. Só que, atualmente, as evidências mostram que isso não contribui em nada, porque é como eu falei, se o que causa 90% dos problemas é a falta de preparo muscular, por que o repouso vai adiantar? Né? Muito pelo contrário, quando a gente repousa, a gente avisa, a gente manda uma mensagem para o nosso cérebro que aquela posição, aquele repouso é o ideal. Então, além dele estar com dor, ele vai estar entendendo que eu tenho que ficar quieto, eu tenho que ficar parado, eu não sirvo mais para aquela função. Então, não é que a gente vai começar a partir do movimento, né? A ficar se movimentando de todo jeito, pulando, não é isso. Mas aos pouquinhos a gente ensinar ao corpo da gente que pode se mexer, sabe? E é justamente por isso que a gente faz as pausas ativas. Porque, como a gente já falou aqui, né? Se eu passo 6 horas, 8 horas ou mais no dia somente naquela posição, o meu cérebro, ele tá aprendendo que aquilo dali é ok. E se eu estiver começando a desenvolver uma dor, aí eu vou desenvolver, sabe? Porque aquilo dali é o certo, né? Naquele momento. Aí a pausa ativa é justamente aquela quebra, aquele start para dizer assim, ó, não, seu corpo não foi feito para isso, sabe? Por isso que é importante. E nem é grande coisa, assim, de tempo, né? 5, 10 minutinhos, 2 vezes por dia. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer demais, viu? Obrigada pela presença de cada um. Obrigada por aceitar o convite mais uma vez. Veio mais. Foi ótimo. Passou tão rápido, né? Assim, a gente conversou. Isso é muito bom. Eu acho que isso demonstra o quanto vocês gostam de atuar onde vocês estão, né? Isso é muito bacana. A gente vê o cuidado. E aí vocês falando aqui da notificação, tarará, né? Dessa importância. Aí eu pensei, eu digo, ó, notificar também é cuidar, né? Porque ela trouxe muito essa questão das políticas públicas. Para construir a gente precisa ter dados, né? Então você também está cuidando do outro, né? E é uma dica para o profissional de saúde, notificar a violência, notificar acidente de trabalho e tantas outras questões que a gente tem que notificar, né? Você, enquanto servidor, você sabe dessa importância e a gente só reforça. E aí, queria agradecer de novo, porque eu estou muito grata, de fato, com esse encontro de hoje. Vai ser o primeiro de muitos, tá?
Brenda vai continuar ali enquanto residente na atenção básica, mas a gente vai continuar chamando também pra gente. Duda, que tá ali, Eduarda, mas Duda também pra gente, obrigada. Que tá, né, ali no Sereste, que foi um grande ganho pra gente, né, que a gente precisava, né, Lana, desse reforço enquanto saúde do trabalhador, né, a gente tem que estar nesse momento de cuidar de fato da saúde mental. Então, obrigada por estar cuidando da gente lá, obrigada por estar cuidando da gente também na atenção básica. Lani, obrigada por cuidar da gente. Lani, ela chega nos setores, ela diz, olha, tá faltando isso, você precisa se movimentar, vamos fazer não sei o que, vamos dormir. Obrigada, vai estar sempre aqui com a gente na secretaria. Eu acho que, eu sempre falo isso, eu repito, que a gente se sente mais cuidado, né? Quando a gente tem profissionais como vocês na ponta, como você que cuida da gente aqui na gestão, dizendo que tem que fazer as coisas. Né? Agradecer você também que está em casa, que está no trabalho, nos ouvindo, nos assistindo. Finalizamos aí o episódio de hoje, né? Falando sobre doenças ocupacionais, causas, cuidado e prevenção. Deixo vocês aí com esse episódio maravilhoso. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e também nos sigam. @PrefCaruaru, @NEPCaruaru e curta tudo lá. Tá bom, gente? Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.